Eu apresento para vocês os nossos primeiros convidados desta noite. A jornalista Laura Coutinho, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Rubia? Então, a revista Dona DC completando 10 anos em Santa Catarina, Laura. 10 anos, mês de maio, a gente está completando uma década aí de revistas dominicais circuladas dentro do Diário Catarinense. Vamos contar os detalhes, então, desta edição especial. Isso. Também conosco o Paulo Pimon, que é psicólogo. Boa noite, bem-vindo. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo o bom? Paulo, que vai dar um curso neste final de semana para os homens, de homem para homem. Paulo, já começo te perguntando, né? Quando se fala em personalidade e atitudes, nós precisamos conhecer as referências que o homem tem, as referências masculinas primeiro? Pois é, essa já é uma grande dificuldade hoje, né? Nós vemos desde a Revolução Industrial e todas as mudanças que a sociedade enfrentou, uma ausência bem profunda da relação do homem com seus filhos. E a partir daí, como que o menino olhando para o pai ou a ausência do pai desenvolve em si a sua consciência do que é ser um homem. Hoje em dia nós temos cada vez mais esse fenômeno de ser meninos criados apenas por mulheres. Mães solteiras. Mães solteiras. Uhum. A sociedade já vem vendo há algumas décadas o perigo disso, né? Como que é a inserção, então, de um homem mais velho que possa orientar o menino nessa transição da infância para a fase adulta? Enquanto nós havemos pela literatura e tudo que a gente conhece até hoje em sociedades mais primitivas, tendo essa cisão bastante importante do menino iniciado para ser um homem, marcado com rituais, às vezes rituais até bem cruéis, mas que os homens mais velhos arrancavam o menino debaixo das asas da mãe, do materno, para passar por uma fase de conhecimento do seu masculino, do que era ser homem. Como fica hoje, então, isso, né? Tem muitas mães que dão conta do recado, né? Conseguem sustentar, dar carinho, amor aos filhos. Mas quais são os pontos negativos de uma mãe criar o filho sem a participação de um homem ao lado? Olha, existem alguns perigos nessa história. Um dos perigos é para a própria mãe. A própria mãe, a mulher, de acabar nesse processo de ter que executar tantas funções diferentes e não ter alguém para compartilhar, ela acaba desenvolvendo o seu masculino também de uma forma talvez exacerbada, né? Se ela tivesse um homem mais velho presente, ela poderia ser uma mulher preservando o seu feminino de uma forma bastante linda e leve. Para o menino, o contato com a mãe é o seguinte: a mãe ela é responsável no desenvolvimento por descobrir quais são as necessidades da criança, identificar essas necessidades e suprir, seja de alimentação, afeto, seja o que for. Para o homem adulto ele precisa saber que ele é responsável por saber o que ele quer, correr atrás das suas necessidades, enfrentar o mundo lá fora. Quando ele está envolvido pelo universo materno, ele tem um pouco mais de dificuldades em tomar a iniciativa, se colocar, uma postura de quem sabe o que quer, insiste nisso com firmeza. Fica sempre debaixo daquela proteção, né, da mãe, vendo a vida de uma forma diferente. Isso, mesmo. E muitas vezes ele delega as funções que antes era da mãe para a mulher. Porque ele acaba se tornando dentro do sistema familiar ali, quase como mais um filho. Então, esse homem casado que foi criado apenas pela mulher, eu não estou dizendo que isso são em todos os casos, não, né? Existem muitos casos onde as mulheres criam muito bem os homens com o auxílio de outros homens mais velhos, um avô, um tio, algo Mas que também possa... perde um pouco, né? Os papéis são um pouco invertidos, porque geralmente os avós, a criança vê os avós como aqueles que dão amor, que dão carinho, que mimam demais, aquilo que a mãe não deixa, os avós deixam. Então é complicado você cobrar, né? Sendo um avô, cobrar de uma criança, né? Muito complicado. Mas ainda mais, qual é a referência desse menino sobre o que é ser homem?
Tanto para nós homens hoje, já adultos, já está bastante complicado isso, porque nós transicionamos de uma fase onde era bem estabelecido, o homem era o provedor, era aquele que supria para casa. Não tinha muitas dúvidas sobre o que era ser homem. Hoje em dia, com todas as transições, a gente já se pergunta o que é ser homem. Só que os homens não se reúnem para conversar, para se abrir um com o outro. A gente se reúne para jogar futebol, tomar uma cerveja, mas não para falar dos nossos medos, não para falar das nossas dúvidas. Paulo, você atua nessa área, na área da psicologia, há 12 anos, já mais voltado para questões masculinas, né? Você acha que o fato de um homem ser criado somente pela mãe pode também fazer com que ele repense o lado dele de homem mesmo? Pode fazer com que ele goste mais das coisas femininas, comece, né, a ver o mundo de uma forma assim, mais feminina mesmo, devido a esse contato diário com a mãe e não ter tanto contato com as coisas de menino, de homem, de adolescente? Homem? Uma das coisas que a gente ouve muito das mulheres hoje em dia eu ouço isso recorrentemente, é que falta homem. Falta seres do sexo masculino. Não, o que é que a sociedade está sentindo falta hoje? Ela está sentindo falta desse homem que se coloca de uma maneira saudável, em atitude, que sabe o que quer, corre atrás daquilo que quer e conquista. Por falta desse desenvolvimento, dessa comunhão entre outros homens, a gente acaba reduzindo a masculinidade a um impulso de competição. Ser competitivo o tempo inteiro é uma forma distorcida de ser homem. A competição é uma forma da gente viver a nossa masculinidade. Mas a masculinidade, eu gosto muito de uma expressão que o Robert Bly usa, que é: a masculinidade é um alegre espírito de decisão. Então o homem que acaba se voltando para o seu lado feminino, para o seu lado sensível, para o seu lado materno, e apenas envolvido por isso, ele acaba perdendo um pouco dessa virilidade, da autoconfiança. Apesar de que em algumas vezes ele tem súbitos de agressividade e acaba usando da sua agressividade não como um instinto de defesa e proteção, mas às vezes com violência e autoridade. Então as pessoas ao seu redor não se sentem seguras e acolhidas, e sim temerosas. Peraí, é melhor a gente colocar de lado esse negócio de ser homem, não vamos falar tanto sobre isso, sobre essas coisas da testosterona, da machismo, porque é perigoso, daqui a pouco vai virar violência, mas não é assim que acontece. Nós vemos que o homem inspirado a ser homem, feliz de ser homem, de ser um ser masculino em essência, ele é feliz, ele sabe se colocar e as pessoas ao redor se sentem seguras perto dele. Como um homem pode ser firme sem ser agressivo? Exatamente, essa é a essência da masculinidade, essa firmeza. Saber se colocar, a iniciativa, o se atirar a algo desconhecido com confiança, né? E a firmeza se expressa através dessa: eu sei o que eu quero e eu vou atrás disso, né? Como usar dessa firmeza sem ser violento, né? Como usar disso é uma construção. É o que a gente está se propondo a fazer enquanto homem, se reunir para discutir esse tipo de coisa, porque cada homem, alguns homens precisam ouvir: olha, você precisa bater na mesa e tomar uma atitude. Outros homens precisam ouvir: olha, o seu lado feminino está sendo colocado de lado, você não está conseguindo ouvir, você não está conseguindo prestar atenção nessa mulher que está do seu lado, no seu filho. Então é de homem para homem. Nós precisamos, essa é a nossa ambição, minha e do Alejandro, que é o meu parceiro nessa, de criar ambientes onde os homens possam discutir os seus medos, as suas dificuldades, e juntos podemos nos desenvolver e apresentar um homem melhor para a sociedade também. É comum realmente a falta de confiança dos homens? Muito comum, cada vez mais comum um homem ingênuo. Um homem que a gente chama o banana, o frouxo. É cada vez mais comum isso, e eu acho que é isso, esse grito das mulheres dizendo:
cadê os homens? É isso que elas estão pedindo também, por um lado. É de um homem que saiba se colocar, sabe aquilo que quer. E não um homem que fica esperando da mulher ou da sociedade em si algo que o satisfaça. E sim um homem que, dentro de si, centrado e equilibrado, ele possa ir atrás disso. Então o espaço do workshop que a gente vai começar esse sábado é um espaço para isso, para olhar para o homem, olhar para dentro, né? Olhar para dentro do homem, para a sua história. Que tipo de homem sou eu dentro de um machão de um lado e o frouxo do outro? Todo homem é sensível? Tem um lado sensível? Todo homem tem. Isso, o movimento feminista trouxe isso de uma forma linda para nós, de o homem olhar para dentro de si e dizer: eu também sou capaz de ouvir, de acolher, de alimentar, de amamentar, se for necessário, no caso. Mas por que alguns não se permitem ser sensíveis, não demonstram essa sensibilidade? É uma pergunta bastante séria, né? Talvez... Eu acho que a gente ainda vive uma sociedade, eu acho que uma das grandes barreiras que eu tenho enfrentado também nessa minha missão quase, né, de promover esses encontros de homens, é que a gente tem uma sociedade ainda um pouco homofóbica, tá? Sabe? Que, pô, esse negócio de estar homem junto falando, se abrindo um pro outro, peraí, que negócio é esse? Mas não tem nada a ver, né? Talvez um pouco dessa homofobia seja uma dificuldade que os homens têm hoje de estar junto, de dizer: vamos lá, é bom ser homem, tudo bem ser homem, tudo bem ser um ser A mulher masculino. se reúne para falar de coisas sérias, né, com as amigas. Já o homem, só papo. O homem fora normalmente mesmo. é bastante superficial nas suas conversas entre homens, né? E quando alguém atenta a trazer algo mais profundo, é só passar uma mulher bonita do lado, né? Aí acabou. Então isso acontece muito. Eu acho que, de certa forma, eu tenho participado de encontros de homens. Eu morei um tempo na Austrália, participei de encontros com 5.000 homens, já promovi encontros aqui com 100 homens juntos. Eu trabalho também com grupos pequenos de desenvolvimento, de terapia com homens, 3, 4, 5 homens. E agora a gente está dando um passo além com esses workshops, onde nós queremos levar mesmo, mostrar que existe um espaço para o homem ser homem, sem medo de ser taxado de uma coisa ou de outra. Aqui a orientação sexual, quando a gente para olhar para o homem, para dentro de si, para sua masculinidade, essa questão de orientação sexual não é mais importante. Porque eu conheço muitos homossexuais que são muito mais machos do que muitos héteros que eu conheço. Então essa questão da orientação sexual se perde, porque a gente está olhando para dentro. É quase como formular um novo homem, né? Para enfrentar essas mudanças todas, né? Exatamente. De certa forma, sim, foi desconstruído uma imagem do homem lá da década de 50, 60, foi desconstruído. E agora nós precisamos reconstruir algo. Não vamos voltar lá para a década de 50, né? O homem machão, John Wayne. Não, vamos pegar todo esse aprendizado e continuar a crescer, continuar a se desenvolver. Uma última pergunta em relação ao homem que vai ser pai, né? Será pai. Se ele passou por problemas de não ter uma referência mesmo masculina ou foi educado de uma forma errada, pelas tuas experiências, né, com pacientes, enfim, com clientes teus, ele vai levar isso que ele passou, que ele vivenciou, para o filho? Ou ele vai tentar ser o oposto, para ser bem diferente, né? Para não persistir no erro mesmo? Esses dois caminhos que tu coloca, Ruber, coloca muito bem colocados, são os caminhos do homem que não se trabalha. São os caminhos do homem que não quer olhar para suas feridas, não quer olhar para a sua história, como se ele se concebeu, como que ele se tornou homem e não quer trabalhar isso de alguma forma, não quer colocar isso diante de um terapeuta, diante de um grupo e ser trabalhado. São esses dois caminhos normalmente que se tomam. Ou eu vou ser completamente oposto do meu pai e aí eu me perco, porque na hora que eu digo meu pai não vale como referência para mim, na hora que eu excluo o meu pai, eu estou excluindo a minha própria autoestima. Porque meu pai está aqui em cada célula
do meu organismo inteiro, 50% dele está aqui dentro de mim. Ele pode ter sido ausente, ele pode ter sido um pai violento, é o meu pai. Na hora que o homem consegue honrar e respeitar o seu pai, sem julgar a respeito daquilo que ele fez, sendo certo ou errado, ele então tem uma possibilidade de ser um pai melhor, sim. Eu vi que um dos temas que você vai abordar, discutir aqui nesse workshop, né, que vai acontecer neste sábado, é o Dom Juanismo, né? O pegador, ele sabe que ele é pegador ou é inconsciente? Aí nessa história, nesse mecanismo, né, que é esse pegador, ele tem dois aspectos. Tem uma questão cultural também, né, do meio que ele vive, dependendo do tipo de amizades que ele cultiva, isso é mais... Por outro lado, pode ter uma questão bastante perversa aí de querer machucar a mulher, machucar a mãe, usá-la apenas como objeto, é olhar e dizer: a minha mãe me machucou de certa forma e eu estou colocando... Pois é, eu ia falar isso. Quem faz de uma forma bem consciente pode ter uma ligação, então, com a família, com aquilo que ele vivenciou também. O quanto consciente é muito difícil a gente dizer, né? Não estou dizendo que todos os homens... O que é ser o pegador também é bastante difícil a gente dizer, né? Mas aquele homem que usa uma mulher após a outra, que não tem o mínimo contato com essa mulher que ele está dormindo, que ele está pegando, seja lá o que for, que ele não tem esse contato, ele muitas vezes, apenas usando ela como um objeto, ele muitas vezes ele aprendeu isso, pode ser através de um convite. Lembra do menino e a mãe? O menino, ele fica esperando que a mãe o supra as suas necessidades, né? Então, ele, de certa forma, ele está buscando mulheres apenas para suprir uma necessidade dele, atrás de mulheres, e uma mulher atrás da outra, e nenhuma é boa o suficiente, nenhuma o satisfaz. Por quê? Porque, no fundo, ele está procurando um contato com uma mãe saudável, que dá espaço para o pai também, que dá espaço para ele olhar para o pai, que não fica uma mãe que também não fica batendo em cima do homem, é um ser inadequado, o homem... Nossa mente é incrível, né? Então, uma coisa vai puxando a outra, vai ligando a outra. Então, isso é uma coisa do casamento, porque muitas vezes a mulher tem uma experiência frustrante com o seu parceiro, com o homem, com o pai dessa criança, e passa isso para o filho. E esse filho, por dentro, por um lado ele fica do lado da mãe, quer defender a mãe, e por outro, lá no fundo dele mesmo, ele fica com raiva. Porque no fundo do coração do homem tem uma sede do contato com o pai. De olhar para esse pai e dizer: é meu pai, eu o honro, eu o respeito, ele tem um lugar na minha vida, ele tem um lugar na minha história. E agora eu vou fazer algo com isso. E me tornar um homem para honrar minha mãe, honrar meu pai e me tornar um homem feliz, um homem saudável e um homem que produz algo de bom para essa sociedade e para os nossos descendentes também, né? Como é importante, né, o equilíbrio na família, uma família bem formada, né, com princípios. Isso. A pessoa realmente se faz a partir disso. Tem uma das frases que eu gosto muito do Robert Bly, ele diz assim: uma das mais perniciosas feridas do homem hoje é a falta de comunhão. E é nesse desafio novo que eu e o Alejandro, outro psicólogo, nós estamos tentando entrar com esse desafio novo. Será que dá para juntar homem para falar sobre essas coisas? Eu não sei, eu tô entrando por esse caminho e eu quero fazer isso. É quase como alguém entrando numa floresta, eu não sei o que tem lá dentro, e isso eu estou usando do meu masculino, como psicólogo, como Paulo, como marido, como pai. Eu quero ser esse homem. E a partir daí, das minhas próprias dúvidas, mas da minha masculinidade, que eu quero trabalhar, que eu quero fazer o meu trabalho acontecer e apresentar algo bom para essa sociedade. E dizer: é bom ser homem. É bom ser homem e é bom usar da minha masculinidade para produzir algo de bom para a nossa sociedade. Muito bem, Paulo. Olha, tem vários temas importantes aqui. A palestra, eu acho que vale a pena realmente, o workshop, né? Vai acontecer no dia 4, portanto, esse sábado agora, das 9 às 18 horas. Isso. Onde será?
será aqui perto do Angelone da Beira-Mar, na minha clínica chamada IP Roxo Espaço Terapêutico. É a rua lateral do SIC, né? Isso, exatamente. E Dalina Pereira dos Santos. Tem um telefone para as pessoas interessadas, vai passar ali no vídeo já, né, Paulo? Tem aqui, ó, dificuldade de ser pai, desconfiança de outros homens, dificuldade de lidar com as mulheres, sensibilidade em excesso, homem frouxo, inseguro, problemas sexuais, donjuanismo e abuso de agressividade e irritabilidade. Então, temas importantes que estão presentes hoje em dia e acho que a gente deve realmente continuar a discussão. Muito obrigada, Paulo, pela tua participação, gostamos bastante, viu? Seja sempre bem-vindo aqui no TV Com Tudo Mais. Obrigado pela oportunidade também. Muito obrigada. Estendo o convite a todos os homens aí que ousam olhar para dentro. Legal, obrigada.